Nesse vídeo eu vou compartilhar com você os princípios que me ajudaram a me tornar uma pessoa mais feliz, mais tranquila e mais confiante. Lembrando que isso aqui não é recomendação médica e nem substituto para terapia, eu não sou psicólogo. Se você é novo aqui, meu nome é Mário Filho e nesse canal eu compartilho tudo aquilo que funciona para mim para ter uma vida profissional e pessoal com mais sucesso. Os princípios que eu vou compartilhar com você eu achei lá nas filosofias da Grécia e da Roma antiga, mas isso não quer dizer que seja uma coisa chata de entender. Lá, a ideia era você ter filosofias que tentassem ajudar você a viver a boa vida. O que é essa boa vida? Uma vida que você vai chegar no final e você vai sentir que vai ter valido a pena viver. E dentre essas filosofias tinha, por exemplo, alguns extremos como o hedonismo, que é uma busca incessante por prazer, né? A boa vida é a vida que tem mais prazer, só que isso não funciona muito bem, principalmente se você olhar como a neurociência descobriu que o nosso cérebro funciona. E também de outro lado tinha os cínicos, que um pouco diferente do que a gente entende hoje por cínico, eles acreditavam que a boa vida era uma vida sem nenhuma posse. Só que entre esses extremos tem também as filosofias que eram mais equilibradas. Dentre elas está o estoicismo, e é sobre ela que eu vou te falar hoje. O estoicismo ele é tão interessante, tão aplicável a diversas áreas da nossa vida, que se você pegar dos textos que sobrevivem hoje dos filósofos da época, um dos autores era um escravo, que é Epiteto, e o outro autor é Marco Aurélio, que era um imperador de Roma num dos auges, foi um dos melhores imperadores de Roma quando o império estava super expandido. Então quer dizer, tanto um escravo quanto um imperador super poderoso, o homem mais poderoso do mundo na época dele, conseguiam viver sob os mesmos princípios, eles acharam utilidade nos mesmos princípios. O primeiro princípio básico, fundamental, que você tem que manter em mente é você descobrir o que está sob seu controle e o que não está sob seu controle. Um exemplo, se você vai para uma entrevista de emprego, se preparar para essa entrevista está sob seu controle. Você pode estudar, você pode treinar com perguntas e tudo mais com seus colegas, mas se você vai passar realmente ou não nessa entrevista, não está sob seu controle. No meu caso, por exemplo, eu me esforço para fazer o melhor vídeo possível aqui para o YouTube, mas eu não estou com o controle sobre para quem o algoritmo vai recomendar ou se as pessoas vão realmente gostar do conteúdo e da edição que eu fiz e tudo mais. Geralmente os nossos pensamentos e as nossas ações estão parcialmente sob nosso controle, principalmente quando a gente entra na área de emoções. Pode ser que você não tenha o controle necessariamente sobre uma emoção que vem de repente, mas você vai ter o controle sobre a reação que você vai ter essa emoção. Só que isso não significa que você vai ser passivo e vai aceitar tudo como fora do seu controle. Muito pelo contrário, você só vai ter mais clareza para entender o que é que está e o que é que não está sob seu controle. Tendo isso como nosso primeiro princípio, a gente tem que entender que as nossas percepções acabam moldando a nossa realidade. Isso não quer dizer nada esotérico de você vai pensar e você vai mudar a física quântica e conseguir alguma coisa que você quer. Não é isso. A ideia é que você pode escolher como você vai interpretar uma situação. A mesma situação você pode vê-la de um ponto de vista positivo ou de um ponto de vista negativo. Se a gente voltar lá naquele exemplo do emprego, vamos dizer que você não passou na entrevista. Você pode enxergar isso como, nossa, eu sou incompetente, eu não passei. Depois você pode acabar descobrindo que quem ganhou a vaga foi o filho de um diretor da empresa. Então realmente não quer dizer nada sobre a sua competência. Em relacionamentos, por exemplo, você pode ser o melhor namorado, a melhor namorada para alguém, mas não quer dizer que essa pessoa vai te amar. A ideia é você sempre pensar, sempre que acontecer alguma coisa com você, ou no fim do dia, antes de você dormir, pense, que partes dessas impressões que eu tive hoje são reais e que partes não são. Porque por pior que seja a situação, é possível você encontrar alguma coisa de bom. Nem que seja coisas que você não deve fazer daqui pra frente. E depois que você descobriu, que você reinterpretou a sua situação, a ideia é você tratar coisas externas, coisas que não estão sob seu controle, como indiferentes. Os estoicos, eles preferiam que você tivesse riqueza, eles preferiam que você tivesse saúde, mas a ideia é que você não dependa disso para ficar tranquilo. Você pode ter bilhões de dólares, mansões, carros, submarinos que sejam, mas você tem que entender o seguinte, você não depende disso para viver, você não depende disso para ser feliz. Sêneca, por exemplo, um dos 3 autores que sobrevivem, era conselheiro do imperador Nero e era o segundo homem mais rico de Roma, só perdia realmente para o imperador. Em algum momento ele foi exilado e perdeu tudo. Só que ele tinha se treinado justamente para a felicidade dele depender apenas daquilo que ele podia controlar. Então a ideia é, busque riqueza, busque saúde, busque viver bem. Mas se você não conseguir viver bem por alguma situação que está fora do seu controle, alguma tragédia aconteceu, alguma coisa assim,
entenda que você vai conseguir sobreviver e você vai conseguir superar isso também. É possível ser tranquilo mesmo dentro de uma prisão, assim como dentro de um palácio. Um dos princípios que eu mais gosto é amar o meu destino. Quer dizer o seguinte, tudo que acontece na minha vida, seja melhor ou pior, é exatamente o que deveria ter acontecido. É não desejar que o seu destino seja diferente, é não desejar que as coisas tenham acontecido de forma diferente do que elas aconteceram. Isso é extremamente difícil de colocar em prática, sim, principalmente quando você está naquelas situações mais difíceis que a gente enfrenta na vida, mas é uma coisa que te dá uma tranquilidade muito grande para viver. Mas eu gosto muito da perspectiva de um filme chamado 127 Horas, onde um rapaz vai e fica preso numa pedra, fica com o braço preso numa pedra por quase uma semana. Em um momento do filme ele fala que ele teve naquela direção toda a vida, todas as atitudes que ele tomou, tudo que ele fez na vida, tudo que aconteceu no universo, levaram ele para estar ali naquele momento com o braço embaixo daquela pedra. E se você pensar, é verdade. Um dia eu resolvi estudar estoicismo, eu resolvi ter um canal no YouTube, alguém foi lá e fez o algoritmo do YouTube de uma forma que ele resolveu recomendar esse vídeo para você, você resolveu clicar. Tudo que aconteceu levou você a clicar nesse vídeo e a estar assistindo. Então, por mais que não seja uma coisa esotérica e sobrenatural, é interessante você pensar no quantas pequenas coisas precisam acontecer na rede complexa de acontecimentos que existe para as coisas que acontecem na nossa vida e aceitar e entender que se elas aconteceram dessa maneira é porque era assim que tinha que ser. E vamos viver com isso. Uma coisa muito importante que eu fiz é parar de tentar ser feliz o tempo todo. Eu quero ser tranquilo. O Jordan Peterson, que eu discordo dele em várias coisas, mas tem algumas coisas muito interessantes que ele fala. Ele fala que você tem que tentar ser, você tem que buscar ser a pessoa na qual as outras podem depender durante um velório. E eu acho isso fantástico. Porque eu tive essa experiência na minha vida, quando meu avô faleceu, meu pai ficou muito chateado, a família não sabia, era a primeira vez que a gente lidava realmente com esse tipo de coisa. E hoje eu reconheço que eu pude ser essa pedra fundamental que conseguiu resolver as coisas, conseguiu manter uma cabeça fria, uma cabeça tranquila para consolar quem precisava ser consolado, para ir resolver as coisas mais burocráticas. E eu não estava feliz, é lógico que eu não estava feliz, meu avô tinha acabado de morrer. Mas eu estava tranquilo, eu conseguia raciocinar, eu conseguia ter a mente racional para ir lá e fazer o que era necessário. E para fechar, eu quero te falar dos meus livros preferidos. Se você quiser entrar mais em detalhe no estoicismo, esses livros, apesar deles terem sido escritos há milhares de anos, literalmente, eles falam de forma muito clara, eles são muito práticos e você vai reconhecer várias situações que os caras estavam escrevendo há 2000 anos e que parece que eles estavam escrevendo hoje, porque o ser humano não mudou muita coisa de lá para cá. Alegrias, tristezas, angústias acabam sendo as mesmas que a gente tem hoje. O primeiro livro que eu li e o primeiro que eu recomendo que você leia é o Manual de Epiteto. Todos esses livros têm versões gratuitas online que você pode encontrar, ou você pode também comprar versões traduzidas pagas aí na Amazon, nesses lugares. O Manual de Epiteto é um livro muito simples, tem 63 páginas, e ele é para ser um guia de bolso do estoico, para relembrar o tempo todo dos princípios que a gente quer adotar para a nossa vida. O segundo livro que eu te recomendo são As Cartas para um Estoico, de Sêneca. Sêneca é o meu autor preferido porque eu me identifico mais com ele. Ele não teve o caso de nascer numa condição extrema, igual Epiteto, que nasceu escravo, ou Marco Aurélio, que nasceu imperador. Essas pessoas, de certa forma, alguém já tinha determinado um pouco a vida para eles como é que ia ser. Agora, no nosso caso, hoje a gente nasce livre e a gente que determina mais ou menos o que vai acontecer na nossa vida, né? A gente tem a opção de seguir caminhos diferentes. E eu também acho que ele é muito otimista nas coisas que ele fala, né? Essas cartas são cartas que ele trocou com um amigo dele, Lucílio, e é como se você estivesse numa mesa de bar. Claro que é um bar há 2000 anos. É como se você estivesse conversando com um amigo e ele te passando experiências e recomendações de como viver uma vida mais tranquila. E o terceiro que eu te recomendo é um clássico, que são as Meditações de Marco Aurélio, que na verdade são o diário do imperador. Então é literalmente como se você estivesse entrando ali no momento mais íntimo do homem mais poderoso do mundo daquela época. A única coisa que eu quero te preparar é que ele é um pouco menos otimista. Ele teve muitas tragédias na vida, ele perdeu filhos, ele tinha uma saúde muito frágil, o império estava constantemente sendo atacado nas fronteiras, então é natural que ele não fosse tão otimista. Mas mesmo assim, é interessante você ver como uma pessoa tão poderosa enfrentava os mesmos problemas que você enfrenta e que eu enfrento, mesmo com todo o poder de poder mandar matar quem ele quisesse, de poder ficar com a mulher ou com o homem que ele quisesse. Ele escolhia viver uma vida de virtude, ele tentava ser um bom governante e uma pessoa íntegra, uma pessoa
tranquila uma pessoa que vivesse de acordo com esses princípios estoicos, diferente de muitos outros imperadores de Roma. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e recomende para seus amigos. E também não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.